Olá, pessoal. Nessa aula a gente vai modelar mais um sistema mecânico, que a gente chama aqui em Modsim de o saltador, né? Que ele é um brinquedinho composto por uma barra presa a um anel por meio de 3 elásticos, né? Então aí tem um modelinho 3D girando só para você entender como é que funciona. E a ideia do brinquedo é que você pode puxar esse anel até a base, né? E aí quando você solta, o que vai acontecer, né? Por isso que ele chama saltador. Então, muito provavelmente você já tem na sua mente, você consegue imaginar o que vai acontecer, e é isso que a gente vai tentar modelar na aula de hoje, usando apenas, assim como nas outras aulas, usando apenas as leis de Newton. Bem, assim como em qualquer modelagem, a gente vai começar fazendo algumas hipóteses que permitam essa modelagem, né? Senão a gente não sai do lugar. A primeira delas, que pode parecer um pouco não realista, mas que é razoável para a nossa primeira iteração, é que a barra vai se movimentar em uma única direção. Você deve pensar, né, que, poxa, esse brinquedo, certamente, se você fizesse isso no mundo real, ele não cairia em pezinho, apoiado na própria base. Mas, de qualquer forma, para uma primeira iteração, é o que a gente precisa considerar, porque é um passo bem grande depois considerar esse possível movimento lateral aí que ele faria. Tá? O que isso significa? Que não vai haver rotação da barra e que a barra pode ser modelada como um ponto material. Só para lembrar, ponto material não significa que as dimensões são desprezíveis, né? Significa que a velocidade de um ponto do objeto é a mesma velocidade de todos os outros pontos do objeto, né? O que não acontece numa coisa que roda, por exemplo. Outra hipótese, a gente vai desprezar a massa dos elásticos. Isso daí talvez não pareça não realista, né? A resistência do ar vai ser desprezada, o que é bem razoável para baixas velocidades, que é o caso desse brinquedo aí. Os elásticos estão sempre tensionados, tá? Você vai entender mais para frente por que eu estou fazendo essa hipótese aí. E o anel tem espessura desprezível, então na nossa modelagem a gente vai considerar que o elástico está preso no anel ali num ponto e que esse ponto ali já representa todo o anel, né? Então a gente não vai precisar dessa espessura. A da haste a gente vai considerar, tá? Só do anel que a gente vai desprezar. Nosso objetivo continua sendo obter equações diferenciais que descrevam acelerações, né? No caso, são duas acelerações aí, do anel e da barra. Então, deixando um pouco mais matemático, né? Se a gente falar que y é a posição, v é a velocidade e a é a aceleração, o que a gente precisa obter é essa derivada segunda do y em relação ao tempo, tanto para o anel quanto para a barra, né? Em termos de Python, o que significa? Cada aceleração vai gerar duas equações diferenciais, né? Então, para o Python, a gente vai precisar de uma dy dt dando a velocidade. Essa daí é aquela meio automática, né? Não tem muito mais o que escrever dessa. E aí depois é que realmente tem a ver com a aplicação das leis de Newton, que é a dv dt igual a a, né? Então, quais são as variáveis do problema? Y, v e t, no caso para cada objeto, aí, né? Tanto para a barra quanto para o anel. Então, isso significa que a gente pode escrever o lado direito em função apenas dessas variáveis aí, e de constantes, né, que vão aparecer várias aí no problema também. Para poder escrever as equações, a gente vai precisar de um sistema de coordenadas. No caso, como o movimento é unidimensional, de acordo com as nossas hipóteses simplificadoras, a gente só precisa de um eixo, que eu vou chamar de y, e eu vou dizer que a origem dele coincide ali com o chão. Tá? Agora, para tirar essa perspectiva meio 3D aí da figura, eu vou transformar ela numa versão simplificada aí. Acho que dá para entender, né? O anel foi representado por esse tracejado azul e a barra por esse retângulo aí com o tracejado preto, né? Algumas medidas que a gente vai precisar, o raio da barra e o raio do anel, né? Depois a gente estabelece esses valores numéricos aí. E aí, como a gente tinha conversado, a gente vai usar pontos materiais, né? Então, o ponto material que representa o anel, eu acho que é uma escolha meio natural. E o ponto material que representa a barra, a gente podia escolher qualquer ponto da barra, né? Eu vou escolher aí o ponto mais alto. Então, estou chamando de YB e YA, respectivamente, a posição da barra e do anel, né? Dos pontos que os representam em um dado instante aí, ok? Para fazer o diagrama de corpo livre, a gente vai precisar considerar duas situações, né? A situação em que a barra está parada, que é aquele momento em que você está puxando o anel em direção ao chão, né? E também depois uma parte, enquanto o anel sobe, a barra ainda está parada por um intervalo de tempo. E depois quando a barra está voando, né? Quando a barra está saltando. Vamos começar pela barra parada aí. Então, lembrando que a gente tinha usado aquela abstração de ponto material, né? Quais são as forças que agem na barra? Bem, o próprio peso dela, só para explicar os índices, eu estou mantendo a mesma lógica dos slides anteriores, aí eu vou usar o índice A para anel e o índice B para barra, tá?
Então, tem o peso da barra, tem a força elástica, que os 3 elásticos combinados aplicam na barra, né? Aqui talvez você fale assim, poxa, mas essa força não estaria inclinada, né? Sim, tem componente horizontal da força de cada elástico, mas pela simetria do problema, elas se anulam nessas componentes aí. Então, a gente pode considerar apenas a resultante aí dessas componentes da força elástica, que no final das contas dá só na vertical. Tá? E como a barra está parada, isso daí é equilibrado pela normal que o chão aplica na barra. Por ação-reação, o anel também vai sentir a força elástica, né? A mesma força elástica que o anel aplica na barra, a barra aplica no anel. Então, vamos marcar as forças agora no anel. Tem o peso do próprio anel e a força elástica que eu tinha acabado de comentar aí. Com a barra em movimento, a única diferença de verdade aí é que não tem mais a normal, né, que o chão aplica na barra. Então, considerando a figura que eu estou desenhando aí, que o anel está acima da barra, o que não é verdade para todos os instantes do movimento, né? Mas considerando esse daí que eu estou representando, na barra a gente vai ter o peso, aí do mesmo jeito que antes, e a força elástica puxando a barra para cima aí, né? Por causa da posição que está desenhada na figura. E no caso do anel, o peso do anel e a força elástica do sentido contrário aí por ação e reação. Agora que a gente já tem o diagrama de corpo livre e a gente já adotou um sistema de coordenadas, a gente consegue equacionar, né? E primeiro vamos começar pela barra. No caso em que ela está parada, não tem muito o que falar, a resultante é zero, consequentemente a aceleração também é zero. Quando a barra está em movimento, a gente tem só a força elástica e o peso atuando, lembrando que a gente orientou o eixo Y para cima, então a resultante aí na barra seria a força elástica menos o peso. Lembrando que resultante é a massa vezes a aceleração, né, o princípio fundamental. A gente consegue escrever isso e aí eu consigo isolar a aceleração da barra. Agora vamos pensar. O que eu preciso, como é que esse lado direito da aceleração da barra aí precisa estar escrito? Precisa estar escrito em função apenas do y da barra, do v da barra e do tempo, né? Isso daí a gente tinha conversado quando a gente falou do que precisava para resolver as equações, né? Bem, no caso do peso, ele é massa vezes gravidade, é constante. Não tem, já está ok isso daí em termos de YB, VB e T. Agora, e a força elástica? Como é que ela depende dessas coisas? Então, isso a gente ainda vai precisar determinar. No caso do anel, a gente precisa conversar um pouquinho, porque tem um detalhe de sinais aí. Se você observar o diagrama de corpo livre, tanto no caso em que a barra está parada, quanto no caso em que a barra está em movimento, para o anel só tem 2 forças atuando, que é o próprio peso dele e a força elástica, né? Bem, e aí, para cada uma delas, mudaria o sinal na hora de escrever a resultante, porque a força elástica estaria apontando para cima ou para baixo. Vamos escolher um deles, que é o caso da barra em movimento. Vamos escrever as equações pensando nessa situação em que o anel está acima da barra, e depois, quando a gente for estabelecer alguns ângulos que eu vou te mostrar, você vai ver que essa modelagem também funciona para o caso em que o ponto material que representa o anel está abaixo do ponto material que representa a barra, o que seria o caso da barra parada, e em alguns momentos também da barra em movimento. Então, a resultante aí ficaria menos força elástica, menos peso, porque a gente orientou o nosso eixo Y para cima, né? Fazendo o mesmo procedimento, aplicando o princípio fundamental, a gente consegue isolar a aceleração. Então, o que a gente precisa? A gente precisa escrever o lado direito em função do Y do anel, do V do anel e do tempo. Mais uma vez, o peso não é um problema, porque é constante. E, de novo, sobra o problema da força elástica. Então, o que falta para a gente concluir a nossa modelagem é basicamente equacionar a força elástica em função dos demais parâmetros do problema. Para equacionar a força elástica, a gente vai precisar fazer algumas observações. Os elásticos, eles não estão presos em pontos diametralmente opostos do anel, né? Porque não são 2 elásticos, são 3. Então, para a gente equacionar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o plano que contém um desses elásticos, aí passa pelo centro da barra, e vou olhar esse plano aí de frente. E aí, de maneira mais simplificada, o que eu tenho é isso daí. Como a gente já tinha conversado, né, a força elástica total aí vai ser a combinação de 3 componentes verticais da força elástica, né, de um dos elásticos aí. Então, só você vê as cores que eu estou usando, né, o Y para o vertical aí, representado em azul, e de um elástico representado em vermelho aí, né? Então, pela terceira lei de Newton, as forças aplicadas pelo elástico no anel e na barra têm a mesma intensidade e sentidos opostos. Então, a gente precisa só pensar na intensidade.
E a gente já acertou lá no equacionamento os sinais de cada uma, né? Para equacionar a força elástica, a gente vai precisar definir algumas variáveis auxiliares aí. Então, já marquei as duas. Elas são o L, que é o comprimento do elástico, e o θ, que é o ângulo que o elástico está formando aí com o anel, né? com a linha que representa o anel. E no caso do L, a gente consegue escapar por Pitágoras aí, né? Tem um triângulo retângulo. Se você observar as medidas deles aí, os catetos, um deles mede YB menos YA e o outro mede RA menos RB. Né? Então, aplicando Pitágoras, a gente consegue achar o L. E todas essas letras, né, RA, RB, YB, YA, estão autorizadas para o nosso problema, porque são variáveis do problema aí. Para o θ, a gente pode calcular o seno, também usando o triângulo retângulo. Aí fica YB menos YA sobre L, e substituindo L pelo que a gente tinha achado, dá isso daí. Agora vamos pensar na força que a barra aplica no anel. Estou marcando ela aí, tá? É a força de um elástico, né? Se a gente decompuser essa força aí, vai ter a componente vertical, que eu estou chamando de Y, e a componente horizontal, que eu estou chamando de X. A gente já tinha conversado que as componentes horizontais se anulam, né? Então, o que interessa para a gente aí é modelar a componente vertical. Bem, de novo, aí por uma trigonometria rápida, eu consigo relacionar a componente vertical com a intensidade da força elástica, né, que é a hipotenusa. Agora, como é que eu vou calcular essa força elástica? Bem, eu vou aproximar o meu elástico por uma mola, né? Então, vale aquela lei de Hooke, você deve se lembrar do ensino médio. Então, vai ser K vezes a deformação. Né? Então, o K é uma constante elástica aí da mola, que no nosso caso é um elástico, e a deformação é SL menos L0. Lembrando que a gente precisa escrever tudo em função das variáveis, então o L precisa ser substituído por aquilo que a gente tinha escrito. Agora, lembra uma hipótese que a gente tinha feito lá no começo, que eu falei, você vai entender mais para frente? Aqui que ela é importante. Se acontecesse do elástico nem sempre estar tensionado, né, por exemplo, o anel passa por uma certa altura em que o elástico simplesmente fica frouxo, né, ele não está mais aplicando força, a gente teria que considerar um outro caso. Mas aqui, como eu estou admitindo que sempre está tensionado, esse K vezes L menos L0 vai valer para todos os instantes do movimento. Agora vem um detalhe bem importante aí. Dá uma olhada no seno θ. O seno de θ, ele depende de YB menos YA no numerador, e o denominador é sempre positivo, porque é uma raiz. Então, esse seno de θ pode dar positivo ou negativo. E se ele der positivo ou negativo, muda o sinal da componente vertical da força elástica. Então, olha que legal. Se o YB for maior do que o YA, que é o que está acontecendo na figura aí, que está representada, a força elástica, a componente vertical, vai apontar para cima. Se o YB for menor do que o YA, que é quando o anel está acima da barra, aí a força elástica aponta para baixo, o que faz sentido, né? Era esperado isso, dada a nossa modelagem. Agora vamos juntar todas essas informações e equacionar a força elástica total aí no anel e na barra, né? Então, o anel a gente tinha visto que a gente tinha modelado como uma mola, né? E aí a gente tinha feito essa decomposição aí só para pegar a componente vertical. Como são 3 elásticos, a gente precisa multiplicar por 3, e aí eu substituí cada um dos termos pelo que a gente tinha obtido nos slides anteriores. No caso da barra, é só trocar o sinal, né? Porque ação-reação, se a força elástica em Y aí, no anel está para cima, na barra está para baixo. Então, quando eu for escrever, é só colocar o menos na frente. Bem, o pior já foi. Agora a gente só precisa resgatar aquelas equações que a gente tinha escrito no começo e substituir pela essa expressão que a gente obteve da força elástica. Então, no caso da barra parada, né, que tinha normal atuando, a resultante dava zero, a aceleração dava zero. E aí, só para a gente informar o Python que isso está acontecendo, a gente vai precisar introduzir um parâmetro h aí, que é o comprimento da barra. E aí, sempre que o YB, né, lá de acordo com o Python, se o YB for da menor ou igual a h, a gente instantaneamente vai zerar as derivadas, porque ele tem que parar tanto a velocidade, ele não vai mais ter nem velocidade, nem aceleração. No caso da barra em movimento, ou na iminência do movimento, a gente já tinha equacionado, né? A aceleração ficava desse jeito. E aí, com a expressão aí da força elástica na barra que a gente tinha descoberto, é isso daí. Agora, eu queria fazer um comentário. Talvez você tenha estranhado os sinais, né? Fala, poxa, tem um menos aqui e a força está apontando para cima. Mas dá uma olhada no equacionamento aqui, ó. Aparece esse YB menor do que YA. Nessa figura que a gente está fazendo, YB é menor
do que YA. Então, esse termo fica negativo, e aí junto com o negativo desse menos 3, acaba deixando a força positiva, e aí faz sentido ela estar apontando para cima. Eu sugiro que você faça esse tipo de observação quando você tiver, logo depois de obter as equações do seu projeto. Verifica para alguns casos, se o y for maior, se esse y for maior do que o outro, troca o sinal do seno, está tudo correto, ou se você, de repente, não comeu bola com algum sinal. Substituindo a força em y na barra pela expressão que a gente achou antes e o peso, né, por massa vezes gravidade, a gente consegue obter a equação aí da derivada segunda do y da barra em função do tempo. No caso do anel, a gente já tinha visto que tanto com a barra em movimento quanto com a barra parada, as forças que atuam são as mesmas, né? Simplesmente o peso e a elástica. E aí é só uma questão de se o anel está acima da barra ou abaixo. E aí o sinal do seno conserta tudo automaticamente, né? Então, de acordo com essa posição que eu desenhei aí, em que o anel está abaixo do ponto material que representa a barra, a gente vai ter a força elástica para cima, fica desse jeito a expressão da aceleração. Agora é só substituir pelo que a gente já achou da lei da força elástica aí. Substituindo, a gente chega nessa expressão aí, né? E é uma observação interessante, a gente já tinha feito antes, mas é bom reforçar. Olha o que acontece quando o YA é maior do que o YB. Troca o sinal desse termo aí, né? E aí o sentido da força elástica se inverte. Então você pode ver que essa modelagem funciona sempre, tanto quando o anel está abaixo do ponto material que representa a barra, quanto quando ele está acima. E agora a gente já está praticamente pronto para implementar em Python, só precisa fazer aquele truquezinho de quebrar a derivada segunda em duas derivadas primeiras, né? Então, a gente vai escrever dy dt igual a vb, né, para a barra, e o dvb dt é o que a gente tinha achado para aceleração. E aí a gente repete essa ideia para o anel, substituindo pelo que a gente tinha achado anteriormente. Isso daí para a barra em movimento, né? Se a barra estiver parada, e a gente informa que isso está acontecendo para o Python com uma condição if yb menor ou igual a h, a gente tem que zerar as derivadas da barra, né? Não tem mais nem velocidade nem aceleração, e as do anel continuam iguaizinhas ao que eram antes. Nosso último passo agora é escrever as condições iniciais do problema, né? Como eram 4 equações, a gente vai precisar de 4 condições iniciais. Então, começando pela barra aí, o y inicial da barra, né? Lembrando que é aquele ponto material que representa o topo dela, é a própria altura da barra. A velocidade inicial é 0. No caso do anel, como a gente vai puxar ele até lá embaixo, o y inicial dele é 0, e como a gente vai simplesmente soltar ele sem imprimir uma velocidade inicial, a velocidade dele também é 0 no início. Agora, de posse das equações e das condições iniciais, só falta implementar, né? Então, abre a atividade que tem lá no Blackboard e faça os itens da implementação. Aí, depois que você fizer isso, assiste o segundo vídeo para mais alguns itens, ok? Bom trabalho lá. Até mais.